Corinthians, o Corinthians que enfrenta o Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil. E aí, Renato Cury, o técnico Jair Ventura tenta poupar alguns jogadores no jogo do final de semana contra o Santos, preocupado com a decisão, e pode perder um titular. Aí a conta não fecha, né? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, Bárbara, Fred, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o professor fez uma tentativa que acaba preocupando ele às vésperas da grande decisão da final da Copa do Brasil, né? Ele usou, inclusive, o zagueiro Léo como um lateral direito, né? Só que o Léo acabou se machucando no intervalo do jogo, ele sofreu... Ele saiu sentindo dores musculares na coxa esquerda, ele vai ser reavaliado hoje e amanhã. Cada vez que a gente tá na área, a gente tá num lugar diferente, né? Tem hora que eu entro ali do outro estacionamento, hoje nem no estacionamento a gente pôde ficar. A gente tá aqui, ó, em uma das entradas principais aqui do CT Joaquim Grava. O Jair Ventura hoje nem abriu os portões pra gente, ele faz um treino secreto. O que a gente sabe é o seguinte: o Romero, que estava com a seleção paraguaia, né? Ele ficou durante quase uma semana lá. Na verdade, ele foi pra lá na quinta-feira, quinta, sexta, sábado, domingo, treinando com a seleção paraguaia, que não teve nenhum amistoso, foi uma semana somente de treinos. Ele voltou hoje pela manhã, se reapresentou por aqui, certamente participou desse treino, entre aspas, secretos do Jair Ventura, que busca alternativas para esse ataque que não faz gol há 4 partidas. É uma situação hiper preocupante aí para o Jair, que certamente, tanto na quarta-feira quanto amanhã, vai contar muito com o apoio do torcedor, e a gente sabe que a torcida do Corinthians faz sim diferença. Hoje, os torcedores foram lá na arena em Itaquera para trocar os ingressos para o treino de amanhã, que esse sim vai ser aberto para a imprensa e também para os torcedores, né? São esperados cerca de 35 mil torcedores amanhã na arena, e olha só, ele repete uma alternativa que já deu certo nessa temporada, né? Contra o Palmeiras, na final do Campeonato Paulista, ele abriu o treino às vésperas da decisão, o Corinthians acabou sendo campeão paulista. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo, na véspera, na terça-feira, ele abriu os portões, o Corinthians treinou em Itaquera, a torcida foi em peso, apoiou, o Corinthians venceu por 2-1, inclusive, naquela situação foi a última vez que o Corinthians balançou as redes para ganhar, para conquistar o título da Copa do Brasil. O Corinthians precisa de gols, e é isso que o Jair tem se preocupado ultimamente, tem buscado alternativas para isso. Léo Santos, portanto, dúvida, Romero de volta, e o Sport TV News exibiu hoje uma entrevista, né, com o Jair Ventura, que falou um pouco sobre tudo, sobre a força da torcida, sobre a idade, sobre o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Jair, eu sou da época em que os técnicos eram mais velhos do que eu. Eu tenho 41, você tem? 39. O que eu faço? Vou embora? Eu vou embora depois dessa revelação? Não é bom, né? Que a gente tem a idade próxima. O assunto fica mais cabeça. E tão novo assim, já pode ser campeão da Copa do Brasil. Imaginava que fosse acontecer tudo tão rápido na tua vida? São 2 anos como técnico. 2 anos como técnico, mais 13 na carreira, né? 13 anos desde o meu primeiro curso como treinador em 2005, 4 anos de faculdade, 9 anos de auxiliar, 1 ano de treinador da base, 3 anos de seleção brasileira, 4 jogos como interino até ser efetivado em 2016. Então parece que é rápido, mas não foi, né, Sereto? Estou falando de meu primeiro jogo como profissional em 2010. Então só de treinador profissional já ia 8 anos, né? 8 anos esperando. Então espero que possa acontecer agora. Estava vendo o Vanderlei, né, o nosso maior campeão brasileiro com 5 títulos, esperou 10 anos para ser campeão. Então eu estou muito tranquilo, esperei 11 anos para ser treinador e posso esperar alguns anos aí para esse primeiro título. O importante é estar fazendo grandes trabalhos, estar sempre chegando. Ano passado parei na semifinal, esse ano já estou numa final, então que a gente possa estar sempre chegando e disputando com grandes nomes, né, como o Mano, enfim. Fico feliz de estar nesse grupo seleto. Agora, você tem chamado a atenção a questão do desempenho ofensivo do Corinthians. Em 2 jogos fora de casa na Copa do Brasil, contra o Flamengo e contra o Cruzeiro, o Corinthians não chutou uma bola no gol. No gol mesmo, o Corinthians não chutou. É claro que isso te preocupa. Qual vai ser a postura do Corinthians para esse jogo de quarta-feira? Tá, vamos lá. Essa uma bola no gol é uma coisa que você falou que me preocupa. Porque eu posso sair a bola e falar, já chuta a bola lá no meio do gol, acerta o Fábio. Já tivemos uma bola no gol. Mas de repente essa bola não vai ser tão perigosa como teve a bola do Douglas na nossa inauguração contra o Flamengo, passou rente à trave. Isso.
Então, assim, bola no gol e não chutar são coisas distintas. É que a bola tem que entrar, né, gente? Tem que entrar, mas ela pode ser mais perigosa passando rente à trave do que ela ir fraca no meio do gol. Concorda comigo? Sim. Então a gente chegou a chutar, mas ela não foi em direção ao gol, mas chutamos. E outra coisa também, em nenhum momento eu cheguei pro meu time e falei, gente, não vamos chutar no gol. Não vamos passar do meio de campo, vamos guardar e levar o jogo para lá. Não. É diferente você não querer chutar ou você não conseguir chutar. Nós tivemos dificuldade. Nós tivemos. Isso eu não posso esconder. Mas não foi uma ordem nossa. Vi muita gente falando, foi uma ordem do Jair para o time não passar do meio de campo. Não foi isso. Nós tentamos, erramos bastante e não conseguimos finalizar. Mas, contra o Flamengo, a gente já conseguiu os gols, né? Conseguimos os gols e conseguimos a classificação. Então a tendência é que a gente possa fazer um jogo igual ao Flamengo. E para isso você vai ter que encontrar uma solução ofensiva. Ela passa por essa maneira de jogar sem o centroavante? Tem a possibilidade com centroavante sem. Né? Me perguntaram do Jonatas para esse jogo. Ele vinha recuperando de lesão. Seria muito arriscado botar um jogador sem ritmo para um jogo que precisava de um camisa 9. Eu gosto de um camisa 9, mas não posso ficar preso só ao camisa 9 se ele não está rendendo. Se eu tenho um 9 que não está rendendo, eu tenho que criar alternativas sem o 9. Ficou claro que o Corinthians fez isso com a saída do jogo. O Carille tentou, o 9 não conseguiu e começou a jogar no 4-2-4 com 2 meias, né? Mas a gente perde o Rodriguinho, que fazia bem essa chegada com o Jadson. A gente tentou um pouco com o Vital, alguns jogos funcionaram, outros não. Então tem a possibilidade de a gente voltar a usar o 9. A torcida adora o Pedrinho e ele tem começado no banco com você. Você vai continuar com essa arma secreta, que não é secreta, né? Uma carta que você tem no baralho, de colocar ele no segundo tempo, ele pode começar no primeiro. E qual é a diferença dele começar jogando ou começar no banco? Então, o jogador tem a vaidade de ser titular, mas eu falei pro Pedro antes do gol dele, da nossa classificação contra o Flamengo, da importância de quem entra no jogo. De repente ele entrando no jogo, os adversários um pouco mais desgastados, o jogo mais aberto, ele vai ter mais facilidade, mas lógico que o jogador quer começar a partida. E tanto que aconteceu isso que ele conseguiu o gol. E ele, de repente, iniciando uma partida, ele já vai ter um desgaste maior dentro da partida por uma recomposição, que hoje não tem como abrir mão dessa situação de atacar e marcar. E, de repente, ele não vai ter tanta força e não vai pegar um jogo mais aberto para fazer o gol. Então, você é uma sinuca, você tem que escolher. Mas, lógico, que se os seus companheiros que estão iniciando a partida também não estão rendendo, ele tem a chance de iniciar sim. Bom que ele tem a cabeça boa, ele sabe da sua importância iniciando ou não a partida, mas ele tem tudo para ser um grande jogador e fazer uma carreira brilhante. Para fechar com você, o peso da torcida do Corinthians. É claro que todo mundo sabe que é um peso muito, muito grande. O grito da torcida do Corinthians dizem que é diferente, você que vai dizer, já jogou contra, mas a torcida costuma abraçar nesses momentos difíceis. Foi assim contra o Flamengo. Vai ter treino aberto na terça, vai lotar a arena na terça, na quarta. O quanto a torcida do Corinthians pode fazer a diferença? Faz a diferença, você falou tudo. Já jogando contra eu já sentia, e agora a favor eu sei que faz. E o mais gostoso disso tudo é que quanto mais a gente precisa, mais eles estão juntos. Que é diferente, né, de alguns outros lugares, né, que a torcida, eles sentem que nós perdemos muitas peças, eles sabem do investimento que o Palmeiras, que o Cruzeiro fez, de mais de 65 milhões, sabe das nossas perdas, então eles sabem que a gente precisa deles e eles vêm cada vez juntos. E isso pra gente é fantástico ali embaixo trabalhando, eles cantam e te empurram. Quando vê, eu já estou quase entrando no campo, de tanto que empurra. E isso faz muita diferença nesses momentos, fez contra o Flamengo, a gente sabe da força, né? E outra coisa que a gente não pode ficar chateado quando dão o seu rival, né, o seu adversário como favorito, porque você pega grandes jogadores com um número muito alto de investimento e a gente acha que quem investe mais tem que passar. Mas o Corinthians vem mostrando que com jogo tático, com jogo de muita entrega e a torcida apoiando, a gente pode quebrar esses grandes investimentos e vencendo essas equipes que quando a gente bota no papel, eles estão um pouco à frente da nossa. A gente viu aí o Jair conversando com o Cereto, né? E no sábado, depois da derrota no Clássico
para o Santos no Pacaembu, ele explicou que fecharia o treino desta segunda-feira justamente para testar alternativas no ataque. Ele falou sobre a possibilidade de jogar como centroavante, né? No sábado o Jonatas jogou como centroavante, ou com a possibilidade de não ter um homem de referência. O fato é que já são 382 minutos sem balançar as redes. Esse é o tempo que o Corinthians está sem fazer um golzinho sequer. E para ser campeão da Copa do Brasil, não tem outro jeito. O Corinthians precisa de gols, precisa vencer o Cruzeiro na quarta-feira lá na Arena em Itaquera, que vai estar cheia para conquistar o título da Copa do Brasil. Fred e Bárbara, eu volto aí com vocês no estúdio. Esse ainda é um papo bom, né, Babi? Como é que o Corinthians vai fazer para fazer o gol? Tem que analisar direito. Wagner Vilarão vai estar aqui com a gente para falar um pouco sobre isso. Existem várias coisinhas, acho que o Jair vai muito bem em relação às críticas que são feitas ao trabalho dele. Ele é muito ponderado, acho que amadureceu muito nesses últimos anos, apesar de ter um tempo curto como treinador, e ele lida bem com isso. Mas existem algumas questões pontuais do comportamento do time do Corinthians que não fazem a gente acreditar num gol, numa situação em que o Corinthians saia favorável na quarta-feira. Mas acho que eu e o Wagner Vilarão, a gente vai ter um papo legal sobre isso aí, para tentar encontrar alternativas para o Corinthians jogar acima de qualquer coisa, né? Exatamente. Wagner Vilarão tá aqui comigo hoje. A gente começa com o Corinthians, que é o mandante nesse jogo de volta. Eu tô tentando entrar na cabeça do Jair. Você quer ir comigo ou você acha que é uma viagem meio maluca? Vamos tentar, Vamos tentar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bom. Tá. O Corinthians não marca 4 jogos e precisa vencer para ser campeão da Copa do Brasil, então a matemática é bem simples. O que tá faltando ao Corinthians? É transição? É infiltração? É definir um padrão de jogo do meio de campo para frente que o Corinthians consiga ter mais possibilidades de sair com a vitória? O que é? Bom, primeiro parar de lamentar a saída de Jô, a saída de Rodriguinho. O Corinthians tem que se virar com o que tá aí, né? Certo. Ficar olhando lá para trás não adianta nada. Tem um detalhe, Barba, acho que é um pouquinho de tudo, mas tem um detalhe que eu acho muito importante. O Corinthians notabilizou-se nos últimos anos por um estilo de jogo muito bem definido, mas que prioriza o sistema defensivo. Sim. A marcação, fazer com que os meias atacantes voltem, e tudo isso é muito bacana quando dá certo. Sim. Nesse momento, o Corinthians precisa mudar um pouquinho o jeito dele jogar, de encarar o jogo. É uma final de campeonato, é o último jogo. Então, você pega um Real Madrid, um Bayern, que fala assim, eu tenho meu estilo de jogar e eu não mudo. Ok, mas essas equipes podem contratar quem elas quiserem no mundo. Então é muito fácil você ter um esquema tático definido e depois você só vai contratando as peças. Aqui no Brasil não dá para você fazer isso. É duro. Então muitas vezes você tem que ajustar o seu esquema às peças que você tem e não o contrário como os grandes europeus fazem. Eu acho que falta ao Corinthians um pouquinho disso. Se a gente pegar, por exemplo, o jogo mais recente em que o Corinthians conseguiu fazer isso, que foi contra o Flamengo na semifinal, lá em Itaquera, o que aconteceu com o Corinthians? Ele liberou mais os laterais. Isso aí. Quem fez o primeiro gol do Corinthians? O Avelar pela esquerda. Sim. Então você tem que mudar um pouquinho, você tem... mas corre risco. Meu amigo, faz parte, tá no pacote. Não dá pra você ficar com uma defesa extremamente sólida e com um ataque goleador. A menos que você tenha o dinheiro do Real Madrid. Como não é o caso, você tem que se adequar ao seu contexto. Qual é o contexto do Corinthians? Precisa ganhar o jogo. E vai ter que mudar um pouquinho. Então não adianta sair da Arena Corinthians festejando que não sofreu gols. Isso não te dá o título. Isso, é o último jogo, cara, é a decisão. Acho que o Jair tá trabalhando alguma coisa pra surpreender, claro. né? Ele não é bobo, ele quer ser campeão, mais do que qualquer torcedor corintiano, vai marcar o trabalho dele, vai ser a primeira grande oportunidade do Jair. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro vai mover mundos pra trazer o Arrascaeta de volta. O Arrascaeta disputa amistosos com a seleção uruguaia e deve voltar do Japão, vai chegar horas antes do jogo. Vale o esforço para ter o Arrascaeta, mesmo que seja no banco, para entrar ao longo do jogo, pela qualidade do jogador, né, Vila? Vale, é muito sacrificante. Acho que quem já fez viagens desse tipo sabem que por mais que você venha de primeira classe e tal, você chega quebrado. Claro. Né? Mas, de novo, é final. Uhum. Então a gente já viu em alguns casos, eu me lembro do Neymar quando eu estava no Santos, fez um amistoso com a seleção na China e no dia seguinte tinha um jogo em Florianópolis contra o Figueirense e ele foi. E à época o Jefferson, que era goleiro do Botafogo, também estava na mesma situação e falou assim, olha gente, eu não tenho condições. E aí o pessoal até pegou um pouquinho no pé do Jefferson, mas o Neymar tá jogando. Caramba, o cara veio da China, né? Mérito do Neymar e tal. Mas por se tratar de uma final, normalmente eu diria pra você, pra que isso? Mas uma final de campeonato, eu acho que... Vale o esforço. Vale o esforço.